Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Green Pod. Prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Schettini, host do podcast, e hoje estou mais uma vez, espero que vocês vão se acostumando com ela, com Maria Miranda, especialista em cannabis medicinal e que hoje vai estar do meu lado aqui para liderar aqui essa conversa. Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, tá? Eu vou ter o prazer de apresentá-las. Doutora Isabela Droghetti, nutricionista e pós-graduada em nutrição funcional e fitoterapia. Doutora Isabela, muito bem-vinda. Maravilhosa. Doutora Kaline Fernandes, médica, ginecologista, especialista em medicina integrativa e saúde da mulher. Exatamente. Seja muito bem-vinda, doutora Kaline. Obrigada. Duas Feliz mulheres estar maravilhosas. É um prazer imenso ter vocês aqui. Hoje o nosso tema, eu sei que já está descrito, né, no título do podcast, então vocês já sabem sobre o que é o tema, mas hoje o nosso tema a gente vai falar sobre saúde da mulher, uso da cannabis na saúde da mulher, mas eu particularmente, eu queria já dar esse spoilerzinho para vocês, inclusive nossas convidadas, para você também, Maria, porque, né, eu não tenho lugar de fala nessa conversa, então eu vou me esforçar ao máximo aqui para trazer o que elas sabem, né? Hoje eu estou muito mais de ouvinte do que de participante, tá? Mas eu espero que dê tudo certo, que vocês gostem do episódio de hoje. De novo, sejam muito bem-vindas. Muito Obrigada. Tá? Obrigada. E aí, como eu comecei dizendo, né? A gente vai falar sobre saúde da mulher. Então, eu não tenho muito lugar de fala nessa situação, mas gostaria de aprender muito com vocês, até porque eu tenho o privilégio de estar rodeado de mulheres na minha própria casa, né? Eu sou casado e tenho 2 filhas. Então, uma já está com 15 anos, Exatamente. daquele jeito, e a outra com Você 13. tem bastante vivência, inclusive, em vários aspectos aqui do que a gente vai falar, né? E quero aprender muito para poder entender Aplicar. como ajudá-las, exatamente, como aplicar. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta interessante, porque quando eu apresentei vocês, eu falei sobre dois conceitos que eu acho que não é muito comum a todos conhecerem. Um é nutrição funcional e o outro é medicina integrativa. Sim. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é isso. A gente já disse que vai falar sobre saúde da mulher, Sim. joia. Mas o que é medicina integrativa? O que as pessoas não conhecem sobre o tema? Realmente. Então, quando a gente pensa em medicina integrativa, é quando a gente consegue integrar os sistemas, né? Porque, por exemplo, eu sou ginecologista, então a gente pensa que eu vou tratar a parte ginecológica da mulher, né? Então, vem com queixas bem específicas. Tem uma cólica, tem uma menstruação, né, volumosa, enfim, queixas ginecológicas. Mas para a gente chegar no entendimento de algo que está acontecendo com um sistema, nós temos que integrar todos os outros, porque o ser humano, ele não é um útero, ele não é um coração, Não tá ele não partindo, é né? uma mão, exato. Nosso sistema, ele é integrado. O nosso sangue, ele circula e ele vai homogeneizar tudo, né? Então, quando a gente pensa na saúde integrada, a gente pensa na nossa alimentação, aí vem a nutrição funcional, a gente pensa na nossa fé, a gente pensa na qualidade de sono, a gente pensa em atividade física. Então, são pilares que vão sustentar a saúde. Se a gente negligencia um desses pilares, pode ter certeza que, por exemplo, a menstruação vai vir com alto fluxo. Vai desequilibrar. Uma cólica vai vir mais intensa porque você não dormiu bem, porque você comeu errado. Então, quando a gente pensa em saúde integrativa, medicina integrativa é isso, é realmente a integração dos sistemas. Além disso, pensando nessa integração, é a gente responsabilizar o paciente pelo seu tratamento, né? Cada um é responsável, né? Tem atitudes e é responsável pelo seu processo de saúde. Porque o que é que as pessoas pensam? O que é que as pessoas querem? A pílula milagrosa. Milagres. Então, quando a gente faz uma prescrição, o que eu estou entregando ali, eu falo muito isso no consultório, eu me considero mais uma educadora do que uma prescritora. As minhas pacientes podem falar, inclusive, Maria e Bela são minhas pacientes. Então, eu perco, entre aspas, tempo explicando fisiopatologia, eu explico o estilo de vida, eu explico o porquê de cada suplemento daquele, porque eu acho que isso faz parte do processo de cura. Não tomar uma pílula mágica, mas você mudar todo o seu contexto de vida.
Perfeito. É isso. Excelente. Perfeito. E nutrição funcional, doutora Isabela, o que significa isso? Eu pego o gancho, né? Porque a nutrição funcional, ela justamente pega esses sinais e sintomas que os pacientes dela vão sentir, pacientes de qualquer outra área, né, da medicina, vão sentir, e aí eles vêm para mim com queixas, né? Essas queixas, muito provavelmente as mesmas queixas que eles têm em consultório, com Kaline ou com qualquer outro médico. E, certo, mas e agora? Mas a minha alimentação também não tá legal. E aí, o que é que eu faço? Não, mas eu como muito bem. Vamos lá. Como é que você come muito bem? Como é que você está adequando isso? Como é que o seu corpo está reagindo a quando você come muito bem? Como é que o seu sistema digestório está? Você está comendo muito bem, mas você está com tantos sinais e sintomas, você está sentindo tanta coisa, por que será? Será que você realmente está comendo muito bem? Então, a nutrição funcional, ela dá função ao alimento. Basicamente isso. Então, ela vai pegar uma canela, ela vai pegar um gengibre, ela vai pegar um fitoterápico, né, uma planta, ela vai transformar num chá e ela vai colocar num complemento de uma carne, ela vai temperar, ela vai tirar o efeito negativo de fitatos, né, dos grãos, quando você vai colocar em demolho. Inúmeras questões aí envolvidas que você vai justamente adequando ao estilo de vida do paciente. Perfeito. Então, Perfeito. a gente se encaixa justamente porque a queixa dela geralmente é a queixa que também é levada para mim. Então, a porque gente complementa, se né? complementa. Isso Quando É. a gente pensa no processo de saúde de doença, a nutrição, ela é o fator Base. principal. Ela né? geralmente é Então, o que adoece. Um corpo... Dizem que a gente é o que a gente come. Isso. Não só. A gente é o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente fala, o que a Verdade. gente Faz, especialmente. faz, o que a gente respira. Então, a gente assim, fez também, o doutora? que a gente fez Eu no acho passado. que eu vejo muito no diálogo de vocês com os pacientes sobre o histórico também. Isso. Quem você Não. foi quando criança? O que você Não. comia? Vias Você de traz parto. aí de DNA. Por que você gosta tanto de doce? Por que Sim. você... E Maria, aí você vias responde, de parto. Né? Eu Vias de pergunto parto. sobre vias de Perfeito, parto, eu pergunto se foi perfeito. amamentado, eu pergunto como é que foi a infância, teve muito antibiótico, teve muito Isso. medicamento. Sim. Porque não é que eu vou interferir no medicamento, eu vou interferir de como seu intestino está respondendo a isso. Uhum. Hoje, quantos anos depois? 10, a 20, resposta, né? 30, entendeu? Então tá tudo muito alinhado. A gente é que vai desalinhando ao longo dos anos, né? E aí a integratividade... Isso. A integração é Um essa. corpo bem nutrido, ele se autorresolve. Ponto. Isso. E aí Ele uma não precisa. pergunta, existe uma possibilidade de resgate do tempo perdido? Para as duas eu pergunto, inclusive. Eu fui uma pessoa até a minha adolescência que me alimentei mal, que não fiz exercício, que hoje eu tenho algumas respostas a isso, eu quero mudar. Eu consigo? Sim. Sim, seria muita maldade dizer Né? que não, né? Mas Principalmente na sim, mulher, né, doutora? É. Vem essas respostas hormonais e tudo Olha, mais. tem prejuízos, riscos adquiridos que de fato aconteceu. Por exemplo, existe uma coisa chamada processo de glicação. A partir do momento que a gente nasce, nós começamos a cozinhar, digamos assim, o nosso corpo por dentro, né? O processo que o açúcar faz, as proteínas fazem, e nós vamos meio que cozinhando de fato, né? Envelhecendo. Por dentro, envelhecendo. Então, esses processos aconteceu, tá? Uhum. Então, se é uma pessoa que cresceu comendo errado, muito carboidrato, muito doce, muito processado, processos de envelhecimentos acelerados acontecem. Mas bora lá, não vamos ser muito malvadas. Tem como a gente reverter, né? Tem como a gente melhorar? Tem. Compensar Né? um pouco. Compensar um Sim. pouco. Nunca é tarde para começar, né? A gente sempre fala isso para estudar, para várias Sim, coisas, mas sim. nunca é tarde para começar, porque toda mudança com ganho de saúde, isso vai ter uma repercussão, né? Perfeito. E isso vai trazer benefícios. Se você adquirir um risco, tudo bem, esse risco foi adquirido, às vezes a gente não apaga, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, a gente consegue postergar
problemas maiores que poderiam crônicas, acontecer. metabólicas, né? Né? Então, se a gente consegue retardar muito um problema maior, já é muito bom. Com certeza. Né? Algumas situações são inevitáveis, mas se você chega lá no final da vida e realmente adoece com coisas graves já no final da sua vida, poxa, você teve uma vida inteira muito bem. Então, é válido, com certeza. Perfeito. E eu gostei muito também da resposta da doutora Isabela, porque uma coisa muito comum é porque, assim, doutora Kaline que nos perdoe, mas é porque quando a maioria das pessoas procura um médico, quer dizer, talvez não, agora isso eu posso falar com certeza, a mulher procura muito mais um médico do que o homem, especialmente antes de estar doente, né? Eu já ia defender a minha especialidade. É isso que eu ia dizer. A mulher... É fato de que mulheres vão muito mais a médicos fazer preventivos, por exemplo, do que homem. Mas o que eu ia dizer era, doutora Kaline, que nos perdoe, porque normalmente quando alguém vai no médico é porque já tem algum problema. Concordo. Mas quando a gente fala de nutrição e de alimento, todo mundo ou tem ou acha que tem alguma noção sobre alimentos, né? E quando você fala qual é a função do alimento, isso hoje em dia é muito importante a gente reforçar. Porque hoje em dia a gente tem comida, e a gente tem tudo que é, vamos chamar de normal, vai entre aspas, mas tem diet, light... Toda enganação. Como é que chama? Aí tem os orgânicos, tem os... Tem os vegetais que imitam as proteínas. Não, né? e tem aquele, como é que... Integral. Integral. Tem os produtos integrais. E é tudo assim, não, porque... E algumas pessoas, incluindo a mim mesmo, pensam assim, não, eu vou comer mais saudável. E aí a gente... Integral. E aí a gente Aí tá você com pão vai integral pra pra ala do dentro. supermercado, que tá... E eu acho o pior. Como eu tenho pior. intolerância a glúten, eu leio todos os rótulos. Aí tem lá a prateleira. Produtos sem glúten. A pessoa, saudável, são os piores. São os piores. Não, e é isso que é difícil. interessante também, porque não é só entre ser bom ou ruim, mas dentro da nutrição funcional, se eu entendi bem, quando você entende a função do alimento, para mim, pelo menos como leigo, ele é bom para quê? O que eu quero? Eu estou comendo aquilo com um propósito. Né? Literalmente, você vai olhar para aquele alimento e dizer, peraí, fui diagnosticado, né, com endometriose. Diagnosticada com endometriose. Eu estou no processo inflamatório. Isso. Né? Eu estou no processo inflamatório, porque a endometriose, depois a minha maravilhosa explica melhor, ela vem de um processo já arraigado, né? Ela vem já com uma base, uma raiz já bem deficitária. Então, vamos lá. Existem alimentos que podem melhorar os sintomas? Existem alimentos próprios para diminuir aquela cólica persistente, chata, que deixa, às vezes, as mulheres acamadas, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem levantar. Existe, então a gente vai aí pegando cada um deles e unindo ali dentro de um planejamento, o que é que você pode adequar isso na sua vida? Vários outros fatores, claro, não só alimentares, mas o alimento por si só, ele vai trazer um benefício a curto, médio prazo muito bom. E é muito satisfatório, porque quem consegue reverter, quem consegue estabilizar, é uma glória, né? E nós, como pessoas leigas, não médicos, não profissionais da saúde, quando a gente senta na frente de um profissional da saúde, ele te explica exatamente como o Guilherme está falando, você tem que comer esse tipo de carne, porque ele vai ativar teu sistema aqui, ele vai compensar tal coisa. Assim como na fitoterapia, a doutora também é pós-graduada em fitoterapia, que você faz alguns complementos. A doutora Kaline também tem prescrições maravilhosas de fitoterápicos. Aí você passa uma cúrcuma, aí você põe uma piperina para ter mais biodisponibilidade. Então pode ser que tenha uma comida que precise de outra para poder fazer melhor digestão. É a sinergia que a gente procura. Essas explicações são maravilhosas. Isso. O nosso corpo precisa dessa sinergia para trabalhar em pleno vapor, né? Para trabalhar, máquina, né? A gente precisa aquele ciclo que ele se renove, né? Que nossos fatores, nossas células, elas se reproduzam, elas se renovem com mais facilidade, com mais
o mais fisiologicamente possível, sem que nossos eixos se encontrem, né? porque a gente tá ali, né, jogando fatores inflamatórios ali à torta e à direita, não só alimentar, mas a forma Sim. como a gente vive, é o ar que a gente respira, é o solo que está empobrecido, é o alimento que é industrializado, é o ritmo de vida Saúde acelerado que não mental, faz né? com que você... É o peixe cheio de metal pesado. Então, a gente tá jogando ali no nosso corpo o tempo inteiro Verdade. contaminantes que fazem com que a gente adoeça. É verdade. Então a gente pega ali aos pouquinhos. Aí eu digo, meu Deus, dá pra fazer tudo? Não dá. Não dá pra gente estar vivendo num mundo em que não dá pra gente fazer tudo perfeito. É impossível entrar na bolha. Isso. É. É impossível. Você tem que fazer o mínimo O possível. mínimo. Pra O você mínimo compensar acho que já é. esses danos, né? E aí eu queria vir com uma pergunta então, porque a gente começou entrando em alguns assuntos, e o tema do podcast hoje é sobre saúde da mulher, tá? Assim, e eu queria entender o que é saúde da mulher, fora o óbvio do nome, né? Saúde, mulher, mas Sim. o que envolve saúde da mulher quando a gente trata sobre um tema como esse, por exemplo? Então, como eu vinha falado, né, a pessoa pensa muito na parte ginecológica. Vou tratar doenças específicas da mulher. Mas eu acho que a mulher, diferente do homem, eu acho que tem até questões hormonais mesmo, uma linearidade ao longo da vida, nós flutuamos muito, né? Ou seja, quando a mulher entra na puberdade, tem essa questão do homem, obviamente sim, mas começa aquelas oscilações da ciclo menstrual, né? Sai da adolescência, já entra em fase reprodutiva, uma mudança muito grande do corpo. Então, isso já traz repercussões emocionais, repercussões de autoestima por mudança do corpo, né? Então, não é só pensar numa saúde realmente só físico, a gente tem que ver essas questões emocionais. E essa mudança ao longo da vida, isso vai trazendo modificações da forma como a gente encara o mundo. Porque nessa primeira fase, a gente se preocupa o quê? Ai, menstruei, tenho vergonha. Ai, não quer ir comprar absorvente, né? A primeira consulta com a ginecologista é muito engraçada. Já chegam tudo de cara feia. Não sei porque eu vi, minha mãe que trouxe. Então, é muito legal. E é uma prevenção. E uma prevenção, Saúde da exatamente. mulher é prevenção. Exato. Né? Não só tratar. É prevenir o tratamento de algo, Verdade. né, que venha no Isso. futuro. Aí a gente vai evoluindo as fases, chega na pós 20 anos, né, quando já começa a se preocupar com essas questões reprodutivas, né, vem outras preocupações, às vezes diagnósticos de infertilidade, né, mais questões emocionais, né, vai passando dos 30, 35 anos, começa a ter alguns declínios hormonais, mais questões emocionais também, né? De colágeno. Mudança de humor, mudança de qualidade de pele, de cabelo, tudo. E chega a bendita menopausa, né? Que parece que a gente cai num abismo, tudo muda. E realmente percorrer por essas nuances de cada fase de vida, isso vai repercutir em saúde física e emocional. Então, não é só a gente pensar nas questões ginecológicas de saúde da mulher. São realmente questões que englobam todos os âmbitos da nossa A vida. vida como um todo, Isso. né? E vida em família. E A A vida- mulher vai acumulando funções, né? Profissão. Também filhos, vem a profissão. É Hoje tudo a ao gente mesmo vive. tempo. A gente vive realmente uma outra época nesse sentido de fazer tantas coisas a mulher, Isso. né? E aí a falo gente muito vai isso acumulando no meu consultório. questão de saúde mental Isso. mesmo. Nós temos que ter consciência que nós não damos conta de Exato. tudo. Mulher, isso é muito acumulador. É mãe, é esposa. É profissional. É profissional, faz a feira de casa, Amiga, Gente, tudo. faz é a feira de muita casa, coisa. mas precisa tomar um café com a amiga. Exatamente. Por aí vai. É, Aí vem os cachorros. A gente- Aí vem os cachorros, tem que levar Nós pra temos, tomar nós banho. temos todos os cachorros. É. Guilherme, não, mas a todos gente os precisa cachorros. inventar um programa na internet para conseguir se encontrar, né? Assim. É desse jeito. Mas realmente eu falo muito isso. Nós não damos conta de tudo, porque nós somos acumuladoras de função e isso está adoecendo muita gente. Verdade. Porque queremos ser. E a maravilhosas. terceira idade também, né, doutora? Eu acho que você Sim. atende pessoas já de 60 a mais e Sim. acabam trazendo justamente o resultado de todo esse acumulado. Sim. Não só de funções, mas de problemas, de alimentação, de tudo isso. Aí vem
um Alzheimer, que é uma doença mais predominantemente feminina, Sim. justamente por conta dessas questões hormonais, e aí você não tratou. Alguns Exato. cânceres, né, de estrógenos. Aham. Sim. Minha mãe teve um câncer de mama que foi de estrógeno e a implicação disso foi a vida dela pregressa, né? Sim. Fez Uhum. esterectomia muito cedo. Então, assim, as coisas melhoraram, evoluíram para que sejam descobertas antes e tenham prevenções Sim. Prevenção. melhores, né? Hoje mais jovens. Sim. Mas realmente a mulher ela acumula tudo isso. Como você falou em teu lugar de fala, a gente vai sabendo sempre a história de alguma mulher É. que sofreu alguma coisa Sim. diferente da nossa. Por questões de acumulação mesmo É. de doenças, de Sobrecarga. patologias, de falta de qualidade de vida, alimentação. Achar que E- deve E a cuidar gente mais dos reclama outros. muito menos, viu? É uma luta. A gente não reclama tanto, não. Quando a gente reclama, a gente já tá ali, ó. Já Caído. Tem até meme sobre isso, né? Socorro! Já vi um homem com febre. É, uma gripe. Um homem com febre está tão Debilitado. tentador quanto uma mulher parindo. trabalho. Parindo, não tenha dúvida. É desse jeito. Ainda tem esse momento aí, né? Ainda que tem isso. É. Fica pra gente. Eu ia até comentar sobre isso também, né? Porque como eu e minha esposa tivemos 3 filhos, então eu pude acompanhar também essa parte da gestação, né? Nossa. Que Sim. ainda tem todo esse processo da Sim. mulher natural e quando ela Sim. engravida, É. ainda vira um furacão de E eu acho que o hormonal, pós-parto, nossa, é muito difícil Eu pós-parto. passei recentemente, gente. Ó, Pela segunda vez. e a né? minha idade não me permite. Não Ainda- me permite. Só pegando um gancho. Tá. Você acabou de comentar uma questão brincando, mas isso é um fator muito, eu acho que presente na preocupação feminina, né? A questão da idade, Sim. por tantos motivos, mas também pela questão Hormonal. né? reprodutiva, hormonal. Você comentou de que com a idade, com a bendita da menopausa, vem muitas modificações. Sim. E aí eu queria entender um pouquinho, queria até trazer esse cenário para quem está vendo ou ouvindo a gente hoje. Quais são, talvez, hoje os maiores desafios? Porque a mulher procura muito mais médico do que homem, mas mesmo assim, Uhum. quem pouco acompanha percebe que ainda existem muitos desafios no que se trata de saúde da mulher. Hoje, quais são os principais desafios que vocês veem nessa área? Eu acho que é desconstruir a questão da pílula mágica. Chegam assim, estou sentindo isso e querem sair com alguma pílula mágica para resolver tudo. E quando não saem, ficam frustradas. É como eu falei no início, nós temos que educar o paciente e colocar a responsabilidade do processo de saúde Nele. para ele. Isso. Porque eu falo muito isso. Eu não posso comer por você. Eu não posso me exercitar por você. Eu não posso dormir por você. Eu não posso gerenciar o seu estresse, né? E, mais uma vez, temos pilares de saúde na nossa vida. Então, quando a gente cultiva, né? Quando a gente constrói esses pilares fortificados, é quando, de fato, a gente atinge essa questão saúde. Se fala muito em longevidade saudável. Por que longevidade saudável? Quer dizer que eu vou lhe entregar 10 anos de vida a mais? Não, eu vou lhe entregar uma qualidade de vida, desde que você se propõe a ter qualidade de vida. Então, eu acho que o maior desafio é, de fato, a gente desconstruir essa questão da pílula mágica e o paciente entender que ele tem que modificar a vida dele. Pronto, hoje mesmo chegou uma paciente para mim com corrimento de repetição há 1 ano e eu fiz o recordatório alimentar dela de ontem. Eu perguntei o que foi que ela tinha comido. Pão com mortadela, chocolate. Ai, doutora, eu não consigo ficar sem meu chocolate. Aí eu inclusive peguei o mouse. Eu disse, quer dizer que os 5 minutos que esse chocolate lhe deu prazer compensa 1 ano de corrimento. Então, assim, Né? Desconforto. Não, só que as pessoas não querem assumir o desconforto de cortar algo que lhe dá prazer. Mas aceita ficar doente por tanto e tanto tempo, mas não aceita estar ativo no processo de saúde. Quer sair com mais um creme. Não é isso. E eu falo, né, nessas eu acho questões. Uma pílula, né? Eu acho que realmente é um dos grandes desafios, desmistificar que a mulher
também ela suporta a dor. Eu sinto dor, mas eu suporto a dor, então eu vou viver com ela. Isso. Quem tem, por exemplo, às vezes você demora a ter um diagnóstico de endometriose porque você não procura. Você tem cólica absurda, mas você vai vivendo e vai dizendo, normal. Isso é é normal. normal, eu Porque tenho mais diziam cólica do que que era você. normal. Exatamente. Diziam há uns anos Aí não atrás lava o que era cabelo, normal. que meus avós diziam que não podia, pra ver se melhora. Então, eu acho que desconstruir, como a doutora falou mesmo, essa questão de buscar o resultado através de toda mudança de hábito, né? Sim. Isso é muito eu difícil, vejo- realmente, mas é real. Isso. Eu vejo muitos chegarem também até mim com a expectativa: Uhum. vou mudar. Vou mudar. E eu digo, meu Deus, eu adoro escutar isso. Vai mudar, vamos mudar. E aí eu começo, né, a fazer as minhas perguntas. E aí quando eu vou chegando, eu faço muita pergunta, passo uma hora, por aí, perguntando. Quando eu chego lá no recordatório, eu pergunto muito, e eu preciso, né, saber dentro da rotina da pessoa, né, seja homem, seja mulher, seja criança, o que é que não gosta. O que é que você não gosta? Uhum. E o que é que você gosta bastante? O que é que você não consegue tirar dessa alimentação? Eu preciso saber Sim, disso, né? claro. Eu preciso fazer com que isso pra funcione. ser aceitável, né? Isso. E aí, o que é que você não gosta de jeito nenhum? E aí começa a lista. Uhum. Interminável. Você acha que não gostam de biscoito de chocolate? Você acha que não gostam de um bolo gostoso de café? Você acha que não gostam? Não. Não gostam de frutas, não gostam de legumes, não gostam de carne. Eu não aceito isso. E é um negócio que aí eu vou numa retórica. E aí você quer mudar como? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Porque chega uma hora em que a minha função termina. Uhum. E eu preciso fazer uma volta olímpica no meu cérebro para dizer, e agora? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? É como a Kaline falou, cada um precisa fazer por si. Eu tô ali para nortear. Então, eu preciso fazer uma contabilidade, ali, uma contabilização de quanto de proteína que a pessoa precisa consumir. Geralmente é muito carboidrato, geralmente é muito açúcar, né? Todo carboidrato, 100% carboidrato vira açúcar. Uhum. Fora os açúcares normais. Exato. Eu preciso contabilizar os lipídios. Eu preciso entender como é que eu posso ajudar esta criatura. E aí, esta criatura não está me ajudando. Eu quero ajudar fortemente. Aí vem jogar a responsabilidade. Isso, aí eu mando um planejamento todo feito, eu coloco orientações nutricionais, eu coloco, né, tudo certinho, tudo bonitinho. Opções, substituições. E aí me vem perguntas. Doutora, eu posso não comer isso? Eu posso trocar isso, por exemplo, mas isso é proteína, você quer com carboidrato. Eu posso pular essa refeição, mas você vai ficar em déficit proteico. Aí você está fazendo a academia, você quer ganhar massa, quer perder gordura. Então vira uma bola de neve que às vezes, né? É impossível. É um desafio. Então é literalmente lá e cá. São as mesmas queixas, né? Não deixa de ser jogar a função para o outro, para o profissional. E não deixa de ser uma grande responsabilidade saber também direcionar essas pessoas. Porque por mais que ela não faça, eu falei. Verdade. Tudo que eu precisava falar, eu falei. Eduquei. Isso é muito comum, né? As pessoas, quando procuram um médico, porque ainda tem essa taxa, né? Tem a taxa das pessoas que não procuram médico. Tem a taxa das pessoas que procuram o médico, mas não vão fazer o que ele falou para fazer. Sim. Né? Ainda tem isso. Acho que é para aliviar. O médico... Provavelmente. Né? Mas é engraçado, né, Guilherme? Chega até pra gente também. Na cannabis, falando um pouco da cannabis, chega pra gente também essa tentativa do milagre. Sim. Muito. É verdade. Na dor, na inflamação. Eu vou tomar, com quantos dias eu vou melhorar? Amanhã já tem o resultado. Então, as pessoas realmente ficam procurando mágica. Né? Sim. Isso elas não vão encontrar, isso é fato. E aí eu queria entender como é que tem sido, dentro desse universo, a experiência também de vocês com o uso da cannabis para fins medicinais. Né? Eu me lembro, só compartilhando esse ponto, eu me lembro a primeira vez que eu estive com uma ginecologista falando sobre cannabis. E ela me ouviu, ouviu. E aí ela disse assim, eu acho que isso pode ser muito interessante para o meu paciente com endometriose, para a minha paciente com endometriose. Eu confesso que eu não era nenhum especialista, não sou ainda, né, mas era muito menos na época. E perguntei, ela me explicou o que era endometriose e tal. Ok. E ela começou a
prescrever para várias pacientes. E como acho que todo mundo que segue a gente já sabe que a gente já conversou sobre isso, né? Que a gente faz o trâmite para aquisição da medicação, os representantes de cannabis e tal. Eu começo também muitas vezes a receber o feedback dessas pacientes. Eu comecei a perceber que elas voltavam: Guilherme, eu preciso continuar o tratamento, eu melhorei muito, isso e aquilo. Eu digo, interessante. E aí foi quando eu comecei a conversar mais e entender um pouquinho mais como é que tinha sido essa experiência. Então, essa foi meu primeiro contato com cannabis e saúde da mulher ali, né? E melhoria da qualidade de vida. Legal. Mas me fala um pouquinho como é que tem sido a experiência para vocês. A gente falou, acho que foi antes de começar, né? Não estava gravando ainda, gente, desculpa. Mas a gente falou sobre o CBD também ser muito, ainda considerado um suplemento, né? Ele ainda é muito contado como suplementação, o que é muito bom. Sim. Tá? Então, eu queria entender, dentro das questões, dentro da experiência que você tem tido, como é que tem sido. E eu queria entender também, já que a gente está falando de um suplemento, como que isso pode se associar com a nutrição. Tá? Perfeito. Então, eu acredito que se encaixa em vários aspectos da saúde da mulher, né? Então, o nosso sistema endocannabinoide, ele tem receptor em todas as partes do nosso corpo, né? Todos os órgãos. E interessante que o sistema ginecológico, o útero, o ovário, ele é o segundo sistema com mais receptor endocannabinoide no nosso corpo. E maravilhoso isso, que vai interferir no pós-parto, né? Aquela chuva de neurotransmissores ocitocina. Eles vão causar essa analgesia pós-parto, né? Quem pariu normal sabe que pariu, já a dor ali alivia, vou dizer instantaneamente, mas quase que, né? Mas, falando de uma forma abrangente, como é um sistema realmente rico em receptores, e a planta, né, ela tem os fitocannabinoides que vão se encaixar perfeitamente no nosso sistema endocannabinoide, então ela vai trazer alívio da dor, ela vai trazer alívio da ansiedade, alívio das oscilações hormonais, não, oscilações de humor. Então, vai se encaixar em quê? Em TPM, vai se encaixar na questão de ansiedade, insônia, que é uma queixa muito comum, né? Dores pélvicas, a própria dor da endometriose, que é uma dor muito intensa. E muito legal que eu vi no congresso como responde bem para pacientes com sintomas da menopausa, né? Então, a gente consegue utilizar bem, principalmente para mulheres que têm contraindicação de terapia de reposição hormonal, né? Para alívio de fogachos, essa própria irritabilidade inerente da menopausa. Perfeito. Então, se encaixa em vários aspectos e eu tenho tido boas respostas. Que bom. As pacientes da doutora, né? Eu faço o acolhimento. Sim. E, como o Guilherme falou, a gente acaba tendo feedbacks, ela demora um pouco a voltar no retorno de consulta, e naquele meio termo ela fica falando comigo, né? Ai, consegui dar um cochilo, fazia tanto tempo que eu não cochilava à tarde. A melhora da dor, principalmente da ansiedade, muitas pacientes da doutora vêm com esse histórico de insônia, né? Inclusive, a doutora, ela é adepta à prescrição também do CBN para indução do sono, né? Maravilhoso. Maravilhoso, que é uma molécula que poucas pessoas falam dela. Sim. Mas, assim, eu tenho muitos feedbacks positivos nesse sentido da irritabilidade, da ansiedade, da melhora do sono. Gente, e como a gente estava falando lá atrás, a gente faz tanta coisa no nosso dia que só em você ter um mínimo de alívio desses sintomas, as pessoas ficam super felizes. Então, se associar... Sim. Se associar, né? Imagina um grupinho fechado ali. Né? Muito E legal. eu ando prescrevendo muito o creme de cannabis. É verdade. Para a pele... Eu quero, viu? Maravilhoso. Eu quero. Dá um vício que você não tem noção para lesões de psoríase, né? Porque acaba que, como a gente engloba todo o aspecto da saúde da mulher, eu vejo muita doença autoimune. E são pacientes que rodam em muitos profissionais e acaba que a medicina convencional, tradicional, ela não tem um entendimento, né, dessa integração dos sistemas.
Então, para a psoríase, eu estou tendo resultados maravilhosos, né, de lesões. Então, eu acho que realmente se encaixa em muita coisa. E é quando você interessante. desculpa, doutora, só para complementar a questão de psoríase, dermatites, enfim, quando você associa o uso in e out, você potencializa ainda mais, você toma o óleo, então você acaba potencializando mais. Hoje a gente já tem históricos de dermatologistas, por exemplo, porque quando a dermatite, a psoríase ataca inclusive o couro cabeludo, não dá para usar um creme por conta do veículo. O próprio óleo que você consome já tem prescritores fazendo uso do óleo na região capilar, porque o óleo o veículo é óleo de coco e ele é altamente anti-inflamatório. Então você faz a massagem local, enfim, tem muita coisa a ser descoberta, discutida e É porque é lipossolúvel. Exatamente. Né? É lipossolúvel. Exatamente, doutora. Eu vou até fazer uma propaganda justa, né, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Em Natal, no Rio Grande do Norte, tem uma nutricionista chamada doutora Brenda Sá. Ela é esposa de um amigo nosso que também trabalha com cannabis. E Eu acho que eu já ouvi falar. ela estudou. Agora, eu já Vou te peço, passar o já perfil peço dela. perdão, doutora Brenda, porque eu confesso que fugiu um pouco, mas eu não sei se ela foi o mestrado dela, que ela falou sobre o uso da cannabis na nutrição. Na nutrição. E, infelizmente, Não no Brasil, a gente ainda não tem essa possibilidade de utilizar a própria planta como alimento, Isso. ou com os alimentos. Mas tem a suplementação com os óleos e os produtos à base de cannabis. Isso. E aí, queria voltar à pergunta para entender um pouquinho de ti. Como é que você entende que essa suplementação pode ajudar na nutrição das pessoas? Tanto em relação a ela, né, em veículo lipossolúvel, né, mais interessante, como a gente precisa estar num processo anti-inflamatório importante também. Então, a gente, mais uma vez, volta aí a questão, não como isso, aquilo, e como isso e aquilo. E aí você vê, quando você vai partir para o que ela come, está completamente inflamada, inchada. O trato gastrointestinal não está funcionando bem. Você não está fazendo o processo natural do seu corpo, que é de detoxificação. Então, fica difícil você não combinar uma alimentação mais voltada para essa assimilação. É o que eu falei, eu acho que no início, é sinergia, sabe? Perfeito. Então, quando a gente pega, por exemplo, um excesso, porque é lipossolúvel, a gente está falando de ácidos graxos essenciais, a gente está falando de ômega 3, ômega 6. Só que se a gente faz essa conversão e a gente aumenta o consumo de ômega 6, ao invés do processo anti-inflamatório, a gente está inflamando mais ainda. Então, se a gente converte isso e a gente melhora a qualidade nutricional dessa paciente ou do paciente que precise do tratamento com o CBD, a gente pega, faz um processozinho ali para a gente melhorar a qualidade nutricional daquela alimentação, daquele estilo de vida, porque faz parte de um todo, né? A gente aborda sempre sobre isso. E esse todo vai fazer com que até os resultados sejam potencializados. Perfeito. Não tem como a gente... É a mesma coisa. Não tem como a gente ter uma qualidade de vida se a gente não faz o básico. Então, se a gente pega, por exemplo, vamos dizer que gosto muito da dieta mediterrânea. Essa dieta mediterrânea, como é que ela pode ser feita? A gente pega ali oleaginosas, a gente pega ali os peixes, a gente pega o abacate, a gente pega o azeite, né? Fonte de gordura que a gente realmente precisa, são as boas gorduras, como a gente fala. E aí a gente engloba aí num perfil proteico, nutricional, né? Fitoquímicos, antioxidantes interessantes, que a gente aí... Poxa, aí vai valer a pena o investimento na suplementação, o investimento na sua nutrição e o resultado que você almeja, né? Perfeito. Não vale, Perfeito. não, isso não só para o CBD, mas para qualquer outro suplemento. Qualquer outro. Não vale você tomar o suplemento procurando Sim. a pílula mágica. E comendo chocolate ao leite. Se você não Uma altera. cápsula com Coca-Cola. Isso! E é interessante. E aí eu achei fantástico. Eu espero que todo mundo esteja gostando, como eu estou, dessa oportunidade hoje, porque eu acho que qualquer médico, seja ginecologista ou qualquer especialidade que se alia a uma nutricionista, a um profissional de nutrição,
consegue tratar o paciente melhor, com certeza. Com certeza. Porque Sem dúvida. se a gente pegar só as respostas que você trouxe para a gente hoje aqui, sem o conhecimento geral, Técnico. vamos dizer assim, Sim. de que se alimentar melhor ajuda. Todo mundo meio que tem essa consciência. Sabe, todo mundo Às vezes sabe. a pessoa não sabe o que é se alimentar Sim, melhor. Sim. Por isso que aquela questão que a gente falou da nutrição funcional, é de Sim. saber a função de cada Isso. alimento para se alimentar melhor. Isso. Todo mundo no fundo sabe. Sim. Eu preciso me alimentar melhor. Isso. Duvido que tenha alguém que... Não, já fala. Esteja Como toda muita errada. besteira. Não, já fala, já se entrega. todo mundo sabe. Não vai fazer nada, mas já sabe que não vai fazer. E quando você alia um tratamento médico, seja qual for, óbvio, usando as medicações, os suplementos Sim. que forem necessários, mas com uma alimentação adequada, isso inclusive potencializa a suplementação, a medicação. Né? Tudo. Não adianta você tomar. Vou pegar o exemplo que Maria acabou de trazer aqui, mesmo brincando. Sim. Não adianta você pegar uma cápsula de uma Sim. suplementação maravilhosa e tomar com Coca-Cola de manhã cedo. Tomar com É. Coca-Cola. Será que eu vou ficar desinflamada porque tô tomando Aí vai desinflamar e vai inflamar. Exatamente. E o legal disso é porque, assim, quando a gente pensa até em alopatia mesmo, vou usar um medicamento mesmo que eu estou precisando, a ideia não é a gente aumentar dose cada vez mais. Por exemplo, uma paciente, uma resistência insulínica, um pré-diabetes, até um diabetes, eu vou aumentar vou aplicar mais insulina para compensar o que eu comi. Não. Quando a gente alinha tudo, a gente acaba deixando de precisar dessa exatamente. monte, desse arsenal de Muitos coisas. casos. Em muitos casos, o desmame... É a remissão. A Exatamente. remissão da doença. É muito comum o desmame de alopáticos, né? Para Sim. quando você faz esse tratamento terapêutico com a Sim. cannabis junto Sim. e a médio prazo, você vai conseguindo desmamar. Sim. Acontece muito na dor, acontece muito nos processos inflamatórios. Sim, e até da própria cannabis, a paciente não precisar que a gente daquela vai dose. titulando dose, né? Uhum. Porque a cannabis, o que eu acho legal, ela não é prescrito como os medicamentos, 500 miligramas de Isso. X em X horas. Cada um vai ter a sua necessidade, vai Uhum. depender do quanto necessário você, né? Perfeito. Quanto necessário tá ali. Mas a gente, às vezes, deixa de subir dose. Você Uhum. mantém, às vezes, regride dose. Perfeito. Isso é... E eu desafio qualquer pessoa que está ouvindo a gente hoje, que está assistindo a gente hoje, a pensar que se você não... Todo mundo conhece alguém que mudou alguma coisa na vida e melhorou de outra coisa. Um exemplo. Eu acho que todo mundo tem, algum primo, irmão, parente que... Por exemplo, eu tenho um primo que era hipertenso, assim, tomava altas doses de medicação, e eu não estou dizendo para ninguém parar de tomar medicação, tá? Ninguém. Procure um médico, tá? Mas esse caso específico, ele melhorou estilo de vida, não vou dizer nem qualidade, ele melhorou o estilo de vida. Ele Sim. dorme mais, ele se exercita melhor, ele se alimenta melhor. E ele parou. Ele não Sim. toma mais a medicação. Não é porque ele disse, não, me revoltei, não vou tomar. Uhum. Que ele foi no médico. O médico disse, sua pressão está controlada. Estabilizou, né? Então, com essa mudança de estilo de vida veio esse ganho enorme de não Sim. precisar mais tomar medicação. Não só ganho financeiro, né? Porque ele não compra mais, mas Não, ganho- e o ganho de saúde no sentido de redução de saúde. risco de Perfeito. infarto, AVC lá na frente. Isso, porque acho que a tendência, pelo menos a gente precisa imaginar que a tendência é você viver realmente de forma longeva, bem, com qualidade, né? E usando do que você tem ali em mãos, Uhum. sem precisar tanta coisa, porque a gente às vezes precisa realmente de muitas coisas para abarcar muitas necessidades, muitos sinais, muitos sintomas que a gente está Uhum. sentindo. E aí vamos aqui, isso aqui é para aqui, isso aqui é para cá, tá? É. Cada um com função, cada um com determinada indicação, Objetivo, né? objetivo. E os porta-cápsulas vão ficando Os porta-cápsulas cada Uma vez bolsa. isso. né? E vai diminuindo a necessidade, porque aí você pega exames laboratoriais já normalizados, você Uhum. pega um estilo de vida já adequado, você já conseguiu fazer a sua parte, você já Verdade. entendeu, já colocou na sua mente que aquilo ali já precisa ser feito, gente, não é por exceção, não. Uhum. Não é por um curto período de tempo, é para sua vida. A gente está falando aqui de longevidade, é para sempre, até quando você viver, Sim. até seu último suspiro. E o mais legal é que você, quando aprende isso, enxerga isso e aplica isso na sua vida, você replica isso na vida da sua família. Isso. Aí você começa a criar. contagia, né? Você Contagia, começa a é criar isso um que tem que futuro contagiar. saudável Sim. para
seu grupo e o Isso. seu grupo passa para outro grupo. Exatamente. E é isso que a gente tem que pensar, que não é só por nós, né? Não é Isso. só a nossa longevidade, é a longevidade dos nossos, é a Isso. informação que é repassada para um terceiro, que vai É o mudar seu um pouco a vida exemplo, dele. É o que não exemplo. adianta exemplo pros seus falar, filhos. Isso é tem que ser. maravilhoso. É. E eu acho que a nutricionista deve ter visto isso 1 milhão de vezes, né? Aquela Ok. história de que se você não tem, você não come, né? Então, Uhum. a pessoa, é aquela velha história, decidi mudar, hoje eu não... Por exemplo, na minha casa, faz muitos anos que na minha casa a gente não come biscoito recheado, por exemplo. Biscoito em geral, mas especialmente o recheado. A gente tomou essa decisão há muito tempo atrás. E meus filhos nenhum comem biscoito recheado. Até porque só se ele comer na rua, porque em Sim. casa ele não tem como ele comer. Sim. Então, acho que essa questão de você acaba contagiando Educando, e educando muito. Existem certeza. muitos armáriozinhos fechados em casas ainda. É. E quando eu com escuto certeza. que esses armários precisam existir porque os filhos não ficam sem, Uhum. ai, dói o coração. Eu imagino. E eu fico arrasada, porque aí eu pergunto, né? E aí? Só vai ser você? É. E a sua família, né? Então é um todo, gente. É um, consciência, é um- né? E se você aplicar isso na prática, seu filho diz, eu quero meu biscoito recheado. Não tem, mas tem melão na geladeira. Isso. Ele vai ficar com tanta vontade de comer o biscoito recheado, mas não tem, Não eu vou comer tem. melão. Isso. Cara, não dá pra você Eu amo quando querer meu... ter no armário fechado, só É, ter a o possibilidade armário de abrir fechado, o uma hora vai se armário. abrir. E tá lá, na sua Exatamente. frente. Mas Eu é o que eu amo falo. Tem que começar assim. Eu amo quando o Peu pede a proteína. Sim. Mãe, eu comi o que de proteína hoje? É. Ah, eu adoro. É Marina fofo. pede as gotinhas de própolis, De própolis. na boca. Pedro pede também. A minha Então, pede de assim, cannabis, né? tá? Ah! Mãe, meu cannabis. Ah, eu quero, viu, Maria? Ela é minha garota propaganda e na escola já me chamaram. Mas como é seu trabalho? Que Duda fala aqui. Bem assim, porque aí entra essa vertente das pessoas não saberem Sim. o que é. É. Aí eu vou lá e dou uma palestra. pro Ah, grupo de claro. mãe, Ai, que legal. Isso também é informativo, é maravilhoso. Eu tenho até, abrindo uma brecha nesse sentido, eu tenho uma mãe, um amiguinho dela, que tem o espectro autista, que a mãe nunca tinha usado, porque nunca tinha visto alguém Ai, que usava. E quando fantástico. soube que Duda, que não tem o espectro, usa, Usa. ela começou a usar. Ela foi na médica, na neuropediatra, pediu pra usar. Essa neuropediatra já prescrevia. Só que a mãe nunca tinha dado essa abertura. Ai, que E a criança ótimo. começou a tomar, ela disse, meu Deus, isso é a melhor coisa da minha vida. Saiu de uma Transformador. fofoca do que é que a mãe de Duda trabalha e virou uma qualidade de vida pro Fantástico. filho dela. Então, Fantástico. a gente tem que replicar o que é bom, né? E falando sobre isso, eu queria trazer a nossa conversa agora para o universo de todas as mulheres que já nasceram ou vão nascer nessa terra, né? Porque a gente falou um pouco do uso da cannabis na endometriose. Mas a endometriose, graças aos céus, nem todo mundo tem, certo? Muita gente tem, mas nem todo mundo tem. Mas vocês falaram de 2 assuntos que todas as mulheres têm ou vão ter, chamado TPM e menopausa, Sim. certo? Uma hora vai chegar uma Sim. das duas. Sim. E aí eu queria entender um pouquinho também sobre essa aplicação do CBD nesses 2 períodos. Eu vou chamar de períodos da vida, me corrija se eu estiver Sim. errado. Não deixa de Eu sei ser. que a menopausa é um período da vida, né? É um terço da nossa vida. É, a TPM eu não sei se eu poderia chamar assim, de um período da vida. Eu acho que você poderia. Poderia? É, porque assim, você convive com 3 mulheres. É. Eu acho que você tem prioridade para entender, porque é o interessante. Chegou uma paciente uma vez, ela, o marido do lado. Eu sempre pergunto, tem TPM? Aí ela, não. O marido, Não, tem sim. não. A pessoa entende que tem. É Então, eu acho que você verdade. tem até uma prioridade. E aí, e é isso, eu queria entender porque, como isso abrange todas as mulheres, quais podem ser os benefícios da suplementação, da complementação ali, talvez de um tratamento, Dos ou protocolos, né? para melhor lidar com sintomas de TPM e de menopausa. Veja, TPM, eu ainda convivo ali com, eu vou chamar de minhas mulheres, Sim, mas de menopausa eu entendo menos que zero. sim. Entendo absolutamente nada. Então, por favor, traga um pouco dessa consciência para todos os homens que estão nos ouvindo hoje. Então, TPM é um processo que, pós-ovulação, né? Existem algumas variações hormonais que vão interferir diretamente na percepção,
né, digamos assim, da vida. A gente fica mais irritada, a qualidade do sono cai. Tem mulheres que têm isso tão intenso que passa a ser um transtorno disfórico, né? Ou seja, realmente limita aquele período. 15 dias antes da menstruação, doutora, eu não sirvo para nada, eu dou pipoco em todo mundo sem motivo, né? Contempla também dor de cabeça, quem tem predisposição à enxaqueca, crises de enxaqueca, por conta dessa flutuação hormonal. Então, nesse período, a cannabis se enquadra justamente para ajudar a modular essas questões do sono, essa questão emocional, né? Porque a cannabis, ela atua muito bem, né? Nessa via, né? Essa estabilização do humor, né? E a questão da cólica também, pré-menstrual, né? Então, ela vai modular isso. Questões emocionais do sono e dores. Mastalgia também, muito comum, mulher ter dor na mama antes da menstruação. Então, vai atuar muito bem. Tem mulheres que a gente consegue tratar modulando hormônios, né? Por exemplo, suplementando a progesterona, falando da nutrição. Tem o óleo de prímula, de borragem, maravilhosos. Mas tem mulheres que apenas com esses suplementos, ou mulheres que têm alguma contraindicação de uso hormonal, vão se encaixar perfeitamente. E falando da menopausa, como eu disse, menopausa a gente cai num abismo, tudo muda, a gente zera o jogo e recomeça. Mas também contemplam essas questões, né? De alteração de humor, de irritabilidade, a qualidade do sono, os fogachos, que são aqueles calorões, dores musculares, dores articulares por deficiência do estradiol. A gente começa a aumentar risco para Alzheimer, né? A memória vai ficando ruim. Então, assim, a cannabis, ela se encaixa em todos esses sintomas. A gente consegue fazer um trabalho muito bom, aliviando muitos sintomas. A principal escolha, pensando na menopausa, seria avaliar realmente uma reposição hormonal, porque a cannabis ela não vai fazer o papel dos hormônios, né? Não vai fazer uma reposição do estradiol, testosterona, progesterona, mas ela vai entrar como esse a mais, né? Para aliviar sintoma. E pelo que eu entendi, e aí agora eu vou entrar no módulo aluno, né? Para poder aprender mais. Tanto a TPM quanto a menopausa, elas são desregulações. Exatamente, aí, desequilíbrios hormonais. Desequilíbrios, exatamente. Desequilíbrios justamente causados por questões hormonais. Sim. Então, são inevitáveis, em primeiro lugar, né, acontecer. Existem não níveis, TPM, né? Pelo que eu entendi. Sim, existem, exatamente, variações. E assim, principalmente a partir dos 35 anos, esses sintomas, falando de TPM, né, eles vão ficando mais intensos, exacerbados. Por quê? A partir dos 35 pioram? Pioram. Por quê? Interessante. Eu não sabia disso de jeito Perda porque de libido também, né, doutora? Sim, porque como é que funciona, né? Nós nascemos e começamos a, metabolicamente falando, subir uma ladeira, ou seja, está tudo crescendo, desenvolvendo, produzindo. A partir dos 35 anos, infelizmente, a gente começa a descer essa ladeira, né? Por quê? Porque estamos envelhecendo. Doa quem doer e agradeçam a Deus por estar envelhecendo. Estamos vivos, mas, de fato, nós temos perdas do metabolismo, né? Da função glandular. Então, a partir do momento, e para homem também, tá? A partir do momento que a gente começa a ter esses déficits, isso vai trazendo repercussões. Aí volta a falar da nutrição. Quando a gente tem um corpo mal nutrido, tudo isso se intensifica. Quando a gente tem um corpo inflamado, tudo isso se intensifica. Por quê? Bora lá, para você produzir um hormônio, eu gosto muito de comparar com a receita de um bolo. Você precisa de farinha, você precisa de ovo, precisa de manteiga, precisa de vários ingredientes para você construir aquilo ali. O nosso corpo é a mesma coisa. Para produzir um hormônio, eu preciso de selênio, zinco, magnésio, eu preciso de vários elementos que constroem aquela receita, ou seja, para construir aquele hormônio. Então, nós nos alimentamos mal, ao ponto que consumimos produtos alimentícios que anulam o benefício de alimentos saudáveis, porque a gente inflama tanto o nosso corpo que esse
produto alimentício se torna um antinutriente. Então, Perfeito. Que loucura, né? é complicado. Que loucura, Maravilhosa. né? A Que sua aula. frase, eu vou anotar isso. Eu vou deixar pendurado na cozinha lá em casa. Antinutriente. Não, a gente come coisas que anulam o efeito Anulam positivo de é. boas coisas que a gente É come. aquilo se torna um antinutriente. A né? Coca-Cola com a cúrcuma. Exatamente. Ou seja, você Exatamente. inflamou É. o seu intestino. Como é que funciona o nosso intestino? São células que são justapostas. É como se fosse uma rua de paralelepípedo. Tem que ter aquele rejunte ali Linearidade. no tamanho certo. A E partir do- juntinhas. juntinhos, As células porque justapostas. funciona como um filtro. O que é para entrar no nosso intestino? É aminoácidos, né? As vitaminas, os minerais. A partir do momento que a gente come algo que inflama, essas células vão se afastar. Ou seja, agora tudo passa. Ao invés de entrar um aminoácido, entra uma proteína inteira. O nosso corpo vai reconhecer aquilo ali como o quê? Um micro-organismo, enfim, um agente agressor. A gente começa Patógeno, né? a produzir anticorpos, a gente começa a produzir citocinas inflamatórias, a gente começa a produzir prostaglandinas, e essa inflamação que foi lá no intestino, porque você comeu, sei lá, uma besteirinha, um copinho de leite, Uma salsicha. McDonald's. uma salsicha, McDonald's. Então, isso vai potencializar todas as outras inflamações. Eu falo muito no consultório. Sabe quando você vai acender uma churrasqueira, tá aquela brasinha que você tem que abanar o fogo para o fogo subir? É isso, né? Comer uma besteira, você inflamou tanto que o que você comeu de bom depois, ele não entra. Descompensou. Ou entra inteiro, um pedaço inteiro, enfim, Isso. bagunça tudo. Porque, né, a gente já trabalha hoje e não tem como mais a gente dissociar o intestino da nossa saúde. Não. E é nele onde estão Perfeito. todas as respostas. A gente tem tudo nele. Tem uma expressão que se usa muito hoje em dia. Leaky especialmente- gut. Não, que diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Eu digo que é o primeiro. Passou por ele e foi pro cérebro. Tem uma Do piadinha, cérebro vai né, pra que ele. Tem um memezinho que fala o intestino e o cérebro conversando. Tem, É tem. interessante. É. O E intestino, ele produz 90% da nossa serotonina. Se você inflama o Hormônio do intestino, humor. você deixa de produzir Serotonina. serotonina. Vem o quê? Ansiedade e depressão. Pode perguntar. Tem ansiedade? Tem. Faz cocô todo dia? Não. Uhum. São Exatamente. pessoas inflamadas. Existe um eixo, né? Intestino-cérebro. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a fitoterapia, bem antes da cannabis, A gente foi quando conhece eu conheci de a longa doutora data. maravilhosa, que a gente estudava muito sobre essa questão do intestino-cérebro, esse eixo que existia para que você tivesse as respostas sobre ansiedade, sobre depressão, tratando a parte intestinal. Isso. Que hoje se fala muito, inclusive, Renato, lembrando de você aqui, microbioma. Sim. Não é mais só Microbioma. microbiota, Isso. é microbioma. Bioma é o que tá, É. é o que gere, né, doutora? É O muito organismo. maior do que o que Isso. chamava inicialmente flora intestinal. Flora, é verdade. Eu sou dessa época. Remédios E famosos alguns por ainda conta falam, disso. tá? É. Alguns ainda falam. Eu me tremo todinha. É. Flora intestinal. Flora. Mas é o nosso microbioma. É a nossa fonte inesgotável de saúde. Sim. Então, E se aí ele que a está gente tem que- doente, a gente vai estar com algo também disfuncional no nosso corpo. Então, é tratar Verdade. o intestino, é dar substrato para que ele volte a ficar juntinho, para que ele não passe a barreira, né? Não deixe passar para corrente sanguínea, o que Uhum. não é bom, o que não é benéfico. Ele precisa sintetizar tudo lá dentro dele para que ele faça a função intestinal. Eu vi numa aula que nós temos mais células no nosso corpo de outros micro-organismos do que Da nossa das própria. nossas próprias células. Então, a gente carrega mais células de bichinhos do que nossa. Então, a gente tem que cuidar bem desses É bichinhos. verdade. Eu- Muito e- legal isso. Eu até estava me recordando aqui, quando a gente tem, inclusive, gente, quem quiser, quem precisar, quem só tiver curiosidade, de tudo que a gente está falando aqui, existem diversas evidências científicas Não. que suportam isso. É. Demais. Tá? Até demais. Então, assim, se alguém tiver interesse depois, quiser mandar uma mensagem solicitando, querendo saber alguma fonte, alguma coisa, a gente passa sem problema nenhum. Sim. E aí eu queria aproveitar para... A gente vai chegando ao final do episódio, infelizmente, eu estava olhando a hora aqui, triste isso, mas estamos caminhando para o final. E aí, falando sobre evidência científica, eu queria trazer um estudo que foi
está sendo, na verdade, realizado no Einstein, aqui no Brasil, em São Paulo, falando exatamente sobre o uso da cannabis em a doença intestinal, sabe? Exatamente na questão da inflamação intestinal, que, como vocês muito bem trouxeram, todos, eu vou generalizar, todos temos inflamações intestinais, Sim. mas existem algumas que são realmente patológicas, Sim. né? Algumas, e em cima disso está sendo se estudado essa ação anti-inflamatória do CBD, da cannabis, Fantástico. nessas doenças intestinais inflamatórias. E os resultados têm sido excelentes. A gente, só para complementar o que você está falando, a gente tem, inclusive, eu, principalmente, como eu falei, acabo conversando muito com ou o paciente ou a família, quando é um idoso, por exemplo, de pacientes com doenças neurodegenerativas, por exemplo, principalmente Alzheimer, que o paciente para de ter uma resposta intestinal, né? Ele começa a ter essa dificuldade de evacuar e tudo mais, ou fica evacuando demais, enfim. E quando ele começa a fazer o tratamento, até alguns geriatras já me relataram isso também, ele acaba melhorando essa função. Às vezes ele já não deglutia mais, ele começa a deglutir aquela alimentação de forma correta e consegue melhorar também essa questão intestinal. Ou seja, realmente o efeito anti-inflamatório do cannabis dentro do microbioma da microbiota, ele existe. E às vezes você está tratando outra coisa com a terapia de cannabis e acaba percebendo essas melhoras. E isso traz para a gente uma informação que arraiga aí esses estudos que estão cada vez mais promissores, né? Quando a gente fala sobre cannabis, aí o senso comum, né? Muito normal todo mundo pensar no cérebro, né? Na ação do cérebro, até por causa do efeito psicoativo, que a maioria das pessoas conhecem do uso recreativo e tal. Mas como a gente trouxe aqui hoje, se a gente está falando que para nós o intestino é o segundo cérebro, para a doutora Isabela até o primeiro, fica meio óbvio que teria uma ação intestinal, já que, pelo menos de tudo que eu já tenho visto, nós temos um volume de neurônios imensos no intestino, é ele que regula 90% da serotonina, como a doutora Kaline trouxe. Então, essa divisão da ação da cannabis diretamente no sistema nervoso central, por exemplo, ou no intestino, elas são muito semelhantes na ação e nos benefícios. Né? Porque se age em um, age em outro. É uma troca. Porque eles são muito parecidos, né? Nos seus fins, inclusive. E aí, uma questão que eu achei muito legal, e aí voltando para a pergunta que eu fiz logo no comecinho, quando a gente fala de medicina integrativa. E talvez foi uma das coisas que eu mais gostei desde que eu comecei a trabalhar com cannabis, porque eu me aproximei mais da medicina integrativa. E é essa visão de que o nutricionista não faz só dieta. Não é a pessoa que passa dieta. Porque todo mundo tem trauma de dieta, né? Porque pensa logo que dieta é aquele negócio horroroso que ninguém come e tal. Nutricionista não é só não é quem só passa dieta. Ginecologista não é só quem trabalha com a parte ginecológica, doenças ginecológicas. Um nutricionista mais integrativo, uma ginecologista mais integrativa, ou um médico de qualquer que seja, um profissional de saúde mais integrativo, ele vai ver isso. Ele vai ver, um exemplo, como que está o nível de serotonina do paciente por causa da mudança que a gente fez na alimentação dele. Ou por causa da alteração de humor dele. Estava ansioso, né? Estava dando sinais de muita ansiedade. Essa ansiedade estava vindo de onde? Né? Tem tudo a ver, a depressão, a ansiedade, os transtornos, né, psíquicos, a maioria deles, a maioria relacionada ao intestino. Você fala de crianças às vezes, né, doutora? A criança, tem dificuldade de dormir, ela não dorme com bem, você encheu de açúcar ali, de massa antes de dormir à noite, então você aumentou ali o nível. Enfim, então é bem legal, realmente é bem específico essas respostas que o corpo dá, né? Quando você busca ali. E aí você associa certas... Perfeito. Muito obrigado. Maravilhosa a nossa conversa hoje. Foi muito maravilhosa legal. mesmo. Para mim, que não vivo na pele o universo feminino, né? A saúde da mulher,
Foi esclarecedor demais. Eu espero que para todo mundo que viu e ouviu a gente hoje tenha sido tanto quanto foi para mim. Mas eu não quero terminar sem falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem, inclusive na internet. Que eu sei que vocês estão juntas, Sim. falando lá no projeto, Instagram, é. um projeto. Fala um pouquinho mais sobre o que é. Eu confesso que eu já vi, né? Então eu já tive o spoiler. E o que eu vi, inclusive, eu vi vocês falando da saúde da mulher e falando de um termo que hoje em dia, misericórdia, todo mundo passa por isso, que é gestão do estresse, Sim. né? Nossa, isso deve ser uma habilidade maravilhosa, conseguir gerir o estresse ali, porque é só o que a gente tem, né? Fácil No dia a falar, dia. né? Eu acho que é uma das questões mais de filho ligando. Eu acho que é uma das Minha já ligou questões 10 mais vezes aqui de vídeo. difíceis. Porque, assim, estresse é algo que vem do meio, né? Eu não consigo evitar, sei lá, uma batida de carro, eu não consigo evitar... O Problemas no paciente que trabalho, desmarca, que né, desmarca doutora? em cima da hora. Ou, sei lá, eu vi um vídeo aqui no Instagram Sim. que me Mexeu assustou. Enfim, inúmeras questões que chegam até a gente, né? E eu acredito que esse gerenciamento do estresse, ele vem o quê? A forma que a gente se trabalha para recepcionar essas agressões que chegam até a gente, né? Porque Como é a gente vai difícil. gerir isso em relação à nossa receptividade, né? Exatamente. Eu vou deixar que esse vídeo maltrate tanto, né? O meu consciente emocional. Eu vou Isso. deixar que essa batida de carro mexa tanto comigo. Isso. Sabe, eu acho que é mais também trabalhando o autoconhecimento, Porque tem né? gente que faz assim uma tempestade em copo É. d'água. Além disso, a gente buscar momentos de relaxamento, porque hoje em dia, como a gente começou falando, né, principalmente nós mulheres, nós somos muito centralizadoras. Uhum. A gente quer resolver tudo da nossa vida e da dos outros. Uhum. Né? Que você tem que dar conta da cueca que o marido vai vestir, da não sei o quê, né? Cuidar de às vezes, um Qual pai é que está o doente. cardápio Enfim, do almoço, qual é, a o gente- lanche a gente da criança. quer enfim. resolver a vida da família de uma forma geral. Gente, isso é muito estresse, né? Ou seja, Verdade. Nem todo mundo lhe momento? escuta. não. Nem todo mundo faz o que você pede. Não. Aí você tem que falar 500 vezes a mesma coisa. Mas e você? Qual é o momento que você para olhar para você? De você ter um momento de se cuidar. Eu não tô falando aqui de se cuidar, vai no médico, não. Não, eu tô falando, poxa, vai no salão, Um momento de alívio do estresse. vai fazer a unha. Vai fazer nada. Ou vai ter um ócio fazer qualquer. nada. Vai ler um ócio livro que não é da criativo, sua vai- área. Então, verdade. assim, Faz uma receita, que é um ponto Uma legal dos vídeos de Foram as que mais vocês. É. Voltando ao que o Guilherme perguntou, né? Vai. Isso. Entre elas, é isso? Entre elas, isso. Então, assim, esse gerenciamento de estresse tem que ter. Eu falo para as minhas pacientes, fechem os ouvidos, porque vai ter um palavrão. Tem um botão bem grande, assim, com o nome... Aham. E às vezes a gente tem que aprender a apertar. verdade, é verdade. Porque, gente, é muita coisa. É muita coisa. E se a gente não tem a consciência de barrar um pouco disso, né, apertar o botão, a gente adoece. A gente E adoece. Verdade. a gente falou tanto sobre inflamação, né? Estresse é uma das principais causas também. Né? Isso. Exatamente. Que, inclusive, está relacionado com as questões intestinais, com doenças autoimunes. Isso. Bagunça tudo. Verdade. Então, quem quer aprender um pouquinho mais, quem quer ver mais sobre isso, fala um pouquinho sobre o Entre Elas, essa iniciativa de vocês. Existe um Instagram do Entre Elas ou é uma coisa que vocês divulgam no Instagram de vocês, profissional de vocês? É no Instagram pessoal. Pessoal, Nós compartilhamos. Cada um compartilha. A gente chegou. A gente, na verdade, conversa sobre isso há muito tempo. Desde que Kaline voltou para Petrolina. Que a Nós gente somos pensa- amigas desde a época de escola. Não precisamos dizer Não, idade. não coisa Não, nada, nem parece. Que legal. Mas a gente conversava sempre sobre isso e a gente nunca tirou do papel. E aí, não sei, foi um start. A gente conversando, vamos botar em prática. E quando a gente se encontra para conversas de amigas, a gente fala muito de saúde. Sobre isso. E temos muitas pacientes em comum. Então, a gente conversa muito sobre as questões das nossas pacientes, porque, de fato, a gente quer o melhor delas. Isso. Então, esse bate-papo que nós temos, inclusive nos nossos momentos de lazer, foi o que realmente deu estalo. Por que não? E dos Leva- poucos, viu? Poucos momentos de lazer.
por que não levar essa conversa que é tão gostosa, tão descontraída, para compartilhar com todo mundo? E a ideia do quadro é justamente fazer uma coisa leve, bem do jeito que nós somos, né? Como se fosse nós duas conversando mesmo. E associando isso, saúde da mulher, saúde de uma forma geral, saúde dos pequenos, dos nossos filhos. Começa tudo com eles. Trazendo receitas, né? Justamente receitas que trazem saúde, trazem alimentos funcionais. Então, surgiu essa ideia mesmo, a gente compartilhar nossa vivência com as nossas gatas. Legal, parabéns. A gente precisa de boas iniciativas assim, né? Acho que um dos pontos tão importantes muita gente come mal porque não sabe o que é comer bem, né? Exatamente. E quando duas profissionais tão qualificadas e com experiência para falar sobre isso se colocam à frente, que eu também sei que é difícil, a gente fica tímido no começo ali, para trazer um tema tão relevante, isso faz uma diferença muito grande. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Mas agora que tem gente curiosa, me fala, onde que eles podem encontrar vocês? Onde que eles podem assistir o quadro do Entre Elas? Marcar uma consulta. Sim. Que eles podem entrar em contato com vocês, quem tiver interesse. Meu Instagram é doutora Kaline Fernandes, _. E para marcar consulta, tá lá o linkzinho, só apertar, minha assistente vai conversar tudo com vocês. Doutora Kaline Fernandes, Kaline com K. Com K. Underline no final. Isso, underline no final. Vai ficar aqui na descrição. Isso, com certeza. Vai com certeza. Já tô perito em falar. O meu é @nutri.isabela_droguete. Eu atendo na Clínica Bem, doutora Isadora Novaes. E só lá mesmo. E atendo online também. E aberta aí a receber tanto o ser humano, né? A gente não dá, você atende o quê? Você atende que especialidade? Eu atendo o ser humano. Eu acho que quando a gente começa a afunilar demais, até o nosso conhecimento fica mais restrito, né? E então, assim, obviamente, eu não vou abranger, né, uma gama de especialidades, até porque é tudo muito limitado. Mas a nutrição funcional, ela me dá esse leque aí para adultos, sendo mulheres, homens, crianças, adolescentes. Obviamente que cada particularidade, né, a gente vai adequando, assimilando, até aqui, eu vou até aqui, daqui para frente não sou eu. Mas ajudar até onde eu possa. Mas maravilhoso. O legal da medicina integrativa, nutrição funcional, é que a gente não precisa de um diagnóstico. Isso. Não precisamos de diagnóstico. Você tem o quê? Tem uma endometriose, tem um câncer? Não. Nós trabalhamos visando otimização metabólica que vai gerar saúde. Então, Perfeito. Perfeito. Lembrando até aqui, ou na verdade, mandando um beijo para a doutora Isadora também. Maravilhosa. Perfeita também. Incrível. Guilherme já conheceu ela também. Conheceu? A gente vai fazer questão de deixar o Instagram da doutora Isabela, da doutora Kaline, também aqui na descrição, tá? Eu confesso que eu também tive um pouquinho de dificuldade com o droguete. Vai ficar Seu marido vai dificultar a sua vida, tá vendo? Vai ficar mais fácil com o link para todo mundo poder procurar. Não podia ter encerrado com uma frase melhor, né? Para que descreva o trabalho de vocês, pelo que eu tenho visto. De cuidar da pessoa para promover saúde. Sim. Né? Não é tratar a doença. Adorei sua frase. Você atende o ser humano. Eu atendo o ser humano. Perfeito. Vocês não estão para tratar doenças, estão para tratar as pessoas, Isso. para ajudar as pessoas a promover saúde. Fantástico. Isso. Informação é tudo, né? Sim, e só fazendo um adendo aqui sobre o que eu amo, que é cannabis medicinal. Quem quiser saber mais, também pode entrar no meu Instagram, Maria Miranda PNZ, pode mandar lá um direct, tá? Vai estar na descrição Vai também. estar na descrição também. E quem quiser usar, quem quiser entrar com essa terapia alternativa aí na tua vida, procura uma médica, né? A gente pode direcionar aí algumas indicações também. Hoje, na legislação, o nutricionista ainda não pode prescrever, mas ele pode indicar e direcionar esse paciente para um médico que faz a prescrição do cannabis, tá? Então, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, legais, informais, formais, e a gente está sempre à disposição, tá? Maria, de novo, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Com você fica... E você aqui em Petrolina a também. A conversa fica sempre melhor. Perfeito. Gente, de novo, muito obrigado para quem ficou com a gente até agora.
doutora Kaline, doutora Isabela, Maria, Obrigada. prazer imenso Massa. estar com vocês. Como a Maria disse, a gente sempre traz o tema da cannabis medicinal. E quando a gente fala de cannabis medicinal, ainda existem muitas dúvidas sobre o tema. Qualquer coisa que vocês quiserem, precisarem, qualquer informação, manda um direct, manda uma mensagem, comenta nesse vídeo ou lá no nosso Instagram, tá? Do GreenPod BR. E a gente vai ter o maior prazer em tirar todas as dúvidas e o que a gente não souber, a gente vai atrás para descobrir. Com certeza. Tá? Esse é a nossa missão, é poder espalhar essa informação tão importante para ajudar a promover saúde, como disse a doutora Kaline. Sim. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Show. Aê.